Meus amigos, boa tarde. Estou novamente aqui tentando postar alguma coisa interessante para vocês relativa à nova ordem de Jesus, que é realmente o meu o objetivo da minha vida, é a difusão da nova ordem de Jesus. Então, eu dou preferência, meus amigos, meus irmãos, a ler o livro e conversar sobre o assunto, porque é muito mais importante para vocês ouvir a voz de Jesus, um espírito de luz, Maria, Paulo de Tarso, do que meus argumentos, minha voz. Então, eu acho o seguinte, é muito melhor que eu leia e a gente comenta depois. Eu estou explicando a vocês a base da nova ordem. Não entrei na nova ordem de Jesus ainda, porque a nova ordem é composta de 7 livros, todos psicografados por Paulo de Tarso, por Tomé, Dor de Tomé, Jesus Cristo, Maria. Então, eu estou dando a base para que haja uma maior aceitação, uma credibilidade da parte das pessoas que me escutam. Então, eu vou começar, esses livros, voltando ao assunto dos livros, né? Esse livro de Chico Xavier, Universo e Vida, como eu falei na vez anterior, foi que explicou, de acordo com a página 195, que Tomé é a encarnação, nasceu e recebeu o nome de Allan Kardec. Não sou eu que estou dizendo, é por isso que é bom ler, porque não sou eu que estou dizendo. Pode ser que possivelmente tem pessoas que estão assistindo pela primeira vez essas minhas postagens, que será sempre, uma vez por semana, e fico sem saber o que é que eu estou dizendo. Então, como é um trechinho de 3 linhas, eu vou dizer no livro Universo e Vida, que vocês têm que ler, porque é muito bom. Agora, o mais importante desse livro daqui é esse trechinho que me prendeu. O grande espírito do apóstolo Tomé já estava a esse tempo de volta ao mundo, onde reencarnou a 3 de outubro de 1804, com a excelsa missão de codificar o espiritismo. Então, só isso. Então, quem está dizendo é o espírito áureo. Quem é o espírito áureo? O espírito áureo pertence ao alto comando de Ismael. Alto comando de Ismael. Quem é Ismael? É a segunda pessoa de Jesus Cristo. Jesus, Ismael. Foi ele que lutou. Ismael fez tudo possível para criar a Federação Espírita do Brasil. Isso não sou eu que estou dizendo, por isso é que é bom voltar sempre. Está escrito aqui nesse outro livrinho, que vocês têm que ter, porque esse livro é realmente importante para a gente, para nós que somos brasileiros. É a história do Brasil, não aqui, a história realizada aqui, desenvolvida aqui no plano físico, é a história do plano espiritual, que no final terminou com os acontecimentos da história do Brasil. Então, esse livro daqui é muito importante. Então, vou ler um trechinho, como eu li na vez anterior. Fala a sociedade espírita. Não, sociedade de... Bem, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo outra coisa aqui. Vou ver o que é. O que estou dizendo é o seguinte. Explicando que Ismael foi a entidade encarregada de fundar a Federação Espírita do Brasil. Inclusive, meus irmãos, eu vou, agora não sei, porque estou em quarentena, né? Não tem, minha idade não permite que eu saia. Mas eu vou falar com a Federação Espírita de Brasília para perguntar por que razão eles não aceitam a nova ordem de Jesus. Se o próprio livro, esse daqui, que foi Chico Xavier, que psicografou, Humberto de Campos, que transmitiu mensagens. Por que a Federação Espírita do Brasil não aceita? Eu vou falar com eles, porque deve haver uma razão, não sei. Então diz o seguinte que eu queria mostrar a vocês. Em 1884, a Federação Espírita Brasileira foi fundada. 1884, pelo trabalho incansável de Ismael. Aí eu fui ver, quem é Ismael? Vamos ver quem é Ismael. Atendendo, é outro trechinho que eu leio para vocês
escutarem a voz do Espírito de luz, não minha. Diz assim, é muito rápido isso. Atendendo aos rogos reiterados, a palavra do Mestre se faz ouvir, esclarecendo a seu emissário dileto. Aí Jesus disse, Ismael, disse-lhe o Senhor, concentraremos agora todos os nossos esforços a fim de que se unifiquem os meus discípulos encarnados, para que a organização da obra impessoal e comum que iniciaste na terra, tu iniciaste na terra, Ismael, né? Na parte dos meus ensinamentos, agora, importante, o Espiritismo será o cristianismo, revivido na sua primitiva pureza, e faz-se mister coordenar todos os elementos de uma causa, da causa generosa, da verdade e da luz, para os triunfos do Evangelho. Então, essa frase classificou, me iluminou para que eu entenda mais ainda o que é a nova ordem de Jesus. Então, isso daí, eu disse da vez passada, vai ser, como eu disse, vai ser o estandarte da nova ordem de Jesus daqui de Goiânia, da qual eu sou representante de Goiânia. Agora, eu vou falar, sim, os apóstolos encarnados, que Jesus disse que queria que eles se unissem, coordenassem, como eu expliquei, um nasceu em Portugal, eu vou falar dele hoje, e os demais nasceram no Buenos Aires. Tinha aquela organização teosófica, todos os apóstolos estavam lá, menos João e Pedro, que do mundo espiritual coordenava aquele grupo que estava reencarnado, já era 1910. Eles encarnaram mais ou menos em 1950, 60, 1860, por aí. O fato é que em 1910 eles estavam lá. Foi quando eles, o Paulo de Tarso, foi que era um sábio, sábio do Paraguai, era o homem mais ilustre que tem naquele momento, naquela região de Paraguai e Argentina. Então, o Paulo de Tarso, foi quem psicografou a segunda parte do livro A Vida de Jesus, a segunda parte, porque a primeira parte foi psicografada na França depois que Allan Kardec desencarnou, em 69. Em 85 começou essa psicografia de uma senhora que mais adiante, no meio, ele dá as dicas quem é, mas eu não vou dizer porque eu que acho, o que eu acho não importa. Importa o que está aqui escrito. Esse livro foi escrito por Jesus Cristo. Não é brincadeira não, é por Jesus. Então é o seguinte, eu vou falar sobre Tiago, porque Tiago é esse daqui, né? É Diamantino Coelho Fernandes. Vou falar sobre Tiago. Então, Tiago nasceu em 1894 em Portugal. Ele e a família dele. Eles vieram para Recife, para o Brasil. Para Recife, eu sou de Recife, só que foi antes de mim. Ele foi para Recife, ele tinha mais ou menos uns 10 anos, Tiago, o nome dele era Diamantino, eu vou falar como Diamantino, mais ou menos 10 anos. Chegou lá, ele pegou malária, ficou muito grave, se tornou muito grave no Hospital Português, que todo mundo conhece lá em Recife, pertinho de minha casa, inclusive, mas só que eu vim uns 30 anos após ele chegar lá. Eu nasci em 33, aqui foi em 1910, mais ou menos. Então, ele se salvou, Tiago, Diamantino Coelho, se salvou. A mãe dele, aqui eu fiz um resumozinho, mandei fazer um folder desse. A mãe dele comprou a mãe de Tiago, do apóstolo Tiago, comprou uma livraria, parte da livraria lá, e ele trabalhou como atendendo o balcão, que foi antes de mim, e depois a mãe voltou para Portugal e ele foi para o Rio de Janeiro, justamente. Ele era um médium fantástico, Diamantino Coelho Fernandes, o apóstolo apóstolo Tiago, irmão caçula de Jesus Cristo. Jesus Cristo teve 7 irmãos.
Jesus, José, Efraim, Elizabeth, Andréa, Ana e Tiago. 7 irmãos, está escrito no livro dele. Então, Tiago que fez? Colocou uma reuniãozinha com um culto no lar, na casa dele, né? Casou-se com a alma gêmea dele, que ele sempre casa com a alma gêmea quando ele reencarna. Ele teve 8 encarnações. Das 8, 3 ele foi santo da Igreja Católica, cognominado santo da Igreja Católica. Para você ver como ele era um espírito de luz e destacado, né? Não disse qual era, não. Ele disse, não vou dizer para não entrar em pormenores. O livro diz. Então, ele que fez? Nessa reuniãozinha que ele fazia na casa dele, ele começou a receber mensagens psicografadas, é claro, né? Que formaram justamente os livros, esse daqui, ó. Corolário, a vida de Jesus Cristo foi o primeiro, metade dele escrito em avião na França, logo após o desencarne de Allan Kardec, porque nesse momento Tomé deixou a parte material dele, codificou o espiritismo, que é a base de tudo hoje em dia. O espiritismo é de hoje em dia, não. Sem a codificação, nós não estaríamos assim como nós, essa consciência que nós temos da espiritualidade, jamais. Então ele codificou o espiritismo e depois essa obra daqui, meus irmãos, é coordenada por Tomé. Ele codificou o espiritismo com o nome de Kardec, que tinha que ter um nome mesmo, e depois ele coordenou do alto toda a obra da Nova Ordem de Jesus. A missão dele foi coordenar, codificar e coordenar. Se ele não tivesse codificado, não existia mais nada, não existia a Nova Ordem de Jesus. Então, os livros são 4 livros, olha, 4, são eles, olha, Vida Nova. O objetivo é a transição planetária, por isso que nós estamos passando por essa época e vai piorar até recentemente. Fui informada que era até 2150, não sei, né? É uma coisa muito alta, não sei. Vida Nova, que é esse daqui, é um livro feito, psicografado por 51 entidades de alta luz, que todos nós conhecemos, que eu vou dizer quem são elas, viu? Mais ou menos assim, é claro, né? Vou dizer para vocês entenderem a importância desse livro daqui. Tudo de 1,5 páginas só. Jesus Cristo, nesse momento, para escrever esse livro, coordenado por Tomé, pelo apóstolo Tomé, ele pediu às entidades, às pessoas próximas de Jesus, estou falando de Jesus, que fizesse uma mensagem para nós daqui da Terra, a respeito da transição. Então, se apresentaram, não sei quantos, mas 51 estão gravados aqui. São eles, vou dizer para você ficar assim, Pedro Álvares Cabral, Vitor Hugo, essa de Queiroz, Marco Aurélio, aí vai vindo, né? Júlio Verne, são 51 entidades, viu? Aí tem assim, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, Benjamin Constant e assim por diante, Maria, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso tem 2 mensagens, entendeu? De Maomé. Então, é um espírito de alto nível. Vida Nova, fininho, fácil de ler. E as mensagens é de 1,5 páginas. Então, é rápido, é mensagem. E todos começam assim, atendendo a solicitação, aí fala do chamado do Senhor Jesus Cristo. Todos falam assim. Esse daqui, Forças do Bem, Apóstolo Tomé, está escrito aqui, Apóstolo Tomé, tá vendo? Esse é Orientações sobre a Transição Planetária. É um livro também fácil de ler, fino, letras bastante razoáveis. Então, maravilhoso. Todos, a gente não sabe qual é, Apóstolo Tomé. Tem esse daqui, Derradeira Chamada. Quem é que faz? Quem psicografa é Diamantino Coelho Fernandes. Diamantino Coelho Fernandes. Esse daqui, Espírito do Apóstolo Tomé, está escrito aqui. Tomé foi encarregado, Espírito do Apóstolo Tomé. Tomé codificou, porque
porque tinha que codificar, tinha que haver uma codificação do espiritismo, senão não havia condição do espiritismo evoluir. Não haveria, não teria condições. Graças a Tomé, que reencarnou, Allan Kardec é o máximo, é o que nós temos de mais coerente, mais sólido. Como se diz, não se pode duvidar, porque a palavra é correta, é justa. Derradeira chamada. Bem, tem esse, Elucidário, de Paulo de Tarso. É um livro também, esse aqui é uma segunda edição, terceira. Isso foram escritos mais ou menos no ano mais ou menos de 1950, 60. Agora, o século passado, meu século, 1950, 70, por aí. Não é de 200 anos, não. Porque tudo isso, essas informações sobre a transição planetária só foram, assim, delineadas pelos livros desses que eu lhe falei, são 4, eu já falei em 4. Porque havia necessidade de explicar a nós aqui da Terra o momento que nós estamos vivendo. Separação do joio do trigo. Os justos herdarão a terra. Os justos herdarão a terra. Uma frase, eu sou espírita desde pequenininha, 5 anos, frequentei a missa, fiz primeira comunhão, estudei quando era pequena. Mas essa frase, os justos herdarão a terra, sempre foi uma interrogação para mim. Eu digo, como? A terra é um lugar, pensei, agora eu não penso. A terra é um lugar de come, tem que trabalhar, tem que comer, tem que tomar banho, tem que lutar para a escola. Difícil, é uma vivência, realmente temos que lutar mesmo para conseguir viver aqui na terra. Como os justos herdarão a terra? Claro, os justos herdarão a terra. Por quê? Porque os que não são justos, que é o joio, dessa classificação joio do trigo, é o joio. O joio, depois de desencarne aqui nesse planeta, vão para um planeta muito inferior a ele. Eu vi falar umas coisas tão ruins desse planeta que eu não vou nem dizer, porque não está aqui nesse livro. Eu não vou dizer. É o seguinte, esse planeta é tipo de tribal, assim, esse que me informaram, tribal. Lá, a vida é muito difícil. Então, os justos voltarão para a Terra, encarnaremos aqui na Terra. Somos nós os justos. O joio, não vão encarnar mais nessa Terra. Vão para outro planeta chamado Hercólobos. Outro, Elinin, que é o nome do astrônomo que captou na NASA. Isso há uns 30 anos atrás, ele captou esse planeta chamado... o nome dele é... eu não esqueci o primeiro nome. Elinin, não sei o que é Elinin, um astrônomo. Ele fotografou o planeta, então o planeta ficou Elinin, o nome dele. Mas, na verdade, chama-se Hercólobos. Quando eu era pequenininha, meu pai dizia o planeta Chupão. Então, essa vidência de que os justos herdarão a Terra e os injustos vão para esse planeta, existe desde que eu sou pequenininha. 5 anos, 6, 7, meu pai trabalhava com materializações, desenvolvia materializações, transporte, cura, cirurgias ao vivo com o espírito materializado. Eu tenho uma fotografia de um espírito materializado, de alto nível, Dr. Kempler, um alemão. Entendeu? Então, eu desde pequenininha, que eu convivo com a espiritualidade, com o espiritismo. Mas convivo, acredito. Para mim, meus irmãos, o mundo espiritual é mais verdadeiro do que o mundo material. Isso é lógico. O mundo material é passageiro. O espiritual é eterno. Inclusive, uma coisa interessante. Sim, eu falei sobre o Lucidário, né? Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, o maior divulgador de todos os tempos do cristianismo. Ele é o ápice da divulgação. Ele foi líder de toda... Na época de Jesus, ele divulgava, viajou muito, aquela região do Mediterrâneo todinha, ele criou grupos de cristianismo, graças a ele. Não foi considerado apóstolo, porque os apóstolos, os discípulos de Jesus, ficaram meio assim, depois de 3 anos, uma pessoa que ele não conhecia, ele sempre foi um ilustre também, juiz, ele era juiz
de Társia, ele era juiz. Quando ele foi para Damasco perseguir os cristãos, foi que ele teve aquele probleminha na estrada, ficou cego, etc. Ali é outro problema. Então está aqui, Lucidário. Esse foi a luz da minha vida, esse daqui. Por ele eu mudei minha vida toda. Bem, esses são os 4 referentes à transição planetária. Agora, esse daqui é de Maria, Maria de Nazaré. Ela conta de uma maneira maternal para a gente. Ela conta como é que nós poderemos conseguir resolver todos os problemas nossos, contanto que os problemas sejam para o bem da gente ou de outro, que seja adequado para o nosso pedido. O nosso pedido tem que ser adequado para o nosso bem ou para o bem de alguém. Então eu tive uma experiência muito séria com isso, consegui uma absurda, consegui. Ela explica direitinho como é. Ela conta a vida dela. Ela conta aqui o filho Tiago que ela teve. O filho foram 7 filhos que eu falei, né? Jesus, José, Efraim, Elizabeth, André, Ana e Tiago. Ela conta isso tudo aqui nesse livro. Um livro de você chorar, suave, maternal. Espetáculo esse livro. Foi ela que psicografou. Foi ela. E quem psicografou foi o médium foi o filho dela, Tiago, que era o mais jovem de todos os irmãos de Jesus. Então, esse daqui, né? Não faz parte da... Também fala às vezes em transição, mas não é o forte. O forte são aquele de lá. Esse daqui, Nova Ordem de Jesus, cuja fotografia do Diamantino Coelho Fernandes. A foto dele, ele no Rio de Janeiro. Eu tinha um senhor aqui, um grande psiquiatra daqui, que ele foi visitar o local onde ele morava, lá na Avenida Copacabana. Chegou lá, falou com o porteiro do prédio, um prédio antigo. Aí ela falou, não, realmente morava ali, mas está vazio. Só vem uma senhora cada fim de ano pagar os impostos, não sei o quê. Foi lá pessoalmente, na Avenida Copacabana, 295, parece que é isso, 2º andar. Quer dizer, são fatos perto da gente, não é aquela coisa longe que você, daqui a 500 anos, 1000 anos, não. Agora, entendeu? Agora. São fatos de minha época. Eu nasci em 33. Graças a Deus. Eu estou próximo dessa época em que houve isso. Entendeu? Então, porque, por exemplo, Ovídio Rebode, que é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso tinha o nome de Ovídio Rebode, cientista. Ele morreu em 31, em Buenos Aires. 1931, 24 de outubro, que foi a primeira vez que eu fiz a postagem em homenagem a ele. Então, perto da gente. Você pode sentir que está próximo de você. Não é coisa que passou de boca em boca, não, é perto de você. Esse. E esse daqui, que é a vida de Jesus, esse é a nata de todos eles, porque Jesus conta a vida dele mesmo, fala sobre Judas. Judas não apontou por dinheiro. Judas teve ciúme, tinha o ciúme louco de Jesus. Do João, que era o caçulinha, dos apóstolos, o mais novinho era o João. Então, como ele tinha um ciúme enorme de João, Jesus conta aqui. Ele diz assim, ele diz, está tudo escrito no livro, eu sou culpado de Judas, meu discípulo Judas, carregar essa cruz tão pesada desde a minha morte até hoje. Porque, explica, ele diz, eu fui o culpado da própria minha morte, porque eu sabia, entre aspas, que Judas tinha muito ciúme de João, o mais novinho, e eu nunca desfiz esse ciúme. Eu poderia ter desfeito esse ciúme. Então eu me sinto culpado. Ele diz daí o livro, o livro é de você chorar. Ele diz, é um espetáculo esse livro daí, eu vou te contar. É da gente, ele diz o que ele sentiu na cruz. Ele preso na cruz, braço assim, preso, dores por todo o corpo. Ele conta dores. Aí ele chega um momento que ele treme o corpo assim, 2 vezes. Aí ele disse que nesse momento que ele treme a segunda vez, incrível isso,
ele se afasta do corpo, no alto da cruz, se afasta no corpo. Aí ele, com os olhos fechados, está vendo as mulheres embaixo, que é Maria Madalena. Ele fala sobre Maria Madalena também. Aí ele fica meio apavorado, sem entender. Aí ele volta para o corpo, encaixa no corpo, o espírito dele encaixa no corpo. Aí vem uma luz, uma luminosidade, um fecho de luz muito grande. Aí ele vai, aí ele não conta mais, no fim é que ele conta como foi, que ele foi sepultado, tudo ele conta. Então, esse livro daqui, meus irmãos, você fica arrebatada. A vida de Jesus Cristo, fala em ditada, não é ditada, é transmitida, devia ser transmitida, não ditada. Ou então plasmada, porque o Espírito não fala com o Espírito. O Espírito pensa e aquele pensamento é plasmado e o outro capta aquele plasma, a mensagem. Aí ditado, porque em francês não é ditado não, que eu tinha inclusive o italiano, mandei para a editora em francês. Eu tinha umas páginas em francês, não é ditado, é diferente. Mas tá bom, então temos que entender que para o mundo espiritual o ditado não existe. Existe uma mensagem transportada para a mente do outro, plasmada para o outro captar, não ditado, mas tá bom, ditado está ótimo, né? Graças a Deus existe esse livro. Ele conta, ele próprio, a fotografia dele, como era ele, como era a mãe dele, tudo esse livro. Sim, o dia que ele morreu, ele disse assim, eram mais ou menos 3 horas da tarde do dia. Pelo cálculo que eu fiz, ele de segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta. No último dia que ele morreu de verdade, ele conta, era mais ou menos 3 horas da tarde. Pelo cálculo que eu fiz, foi 1º de abril. Ele conta que ele não entrei no dia dos Ramos, ele entrou, não sei se foi Jerusalém, que ele entrou, todo mundo com aquela bandeirinha de plantas, né? Ele disse, me foi oferecido um jumento, um burrinho, mas na verdade, meus filhos, eu não subi no jumento, eu fui a pé. Será que era o jumento? Ele conta, meus amigos, olha, ele conta, sabe o que é nesse livro? Os milagres que ele não fez milagre. Os argumentos dele dizer que não faz milagre, sabe qual é? Ele diz assim, eu não poderia, meus filhos queridos, eu não poderia transgredir as normas do meu pai. O meu pai é perfeito. Milagre não existe. Isso foi uma criação exagerada, fantasiosa do meu apóstolo João, meu discípulo João, que era o mais novinho, era exagerado, né? Fantasioso. E também os evangelhos, 100 anos, está escrito no livro, nesse livro daqui. Depois de 100 anos que Jesus morreu, haviam 44 evangelhos, 12 discípulos, 44 evangelhos. Aí o clero romano começou a escolher qual dos evangelhos ele queria que ficasse como base do catolicismo, né, do romano, naquele momento. Aí escolheram a critério deles. Então esse livro daqui, meus amigos, é a nata. Se vocês lerem ele, vocês jamais vão ter conhecimento, ou mesmo de um livro, de uma obra mais importante, jamais, em qualquer época. É a mais importante de todas. Então, como está na hora, meus amigos, são quase meia hora, eu peço desculpa por terminar, eu tenho muito o que contar. Próximo sábado farei outra postagem, porque minha meta, até meu último minuto aqui da Terra, é difundir a nova ordem de Jesus. E após, continuarei lá de cima, difundindo a nova ordem de Jesus, porque Jesus precisa de difundir a verdade da vida dele. Fiquem com Deus. Que Jesus nos ilumine sempre e sempre. Amém.